Gravando. Tá, vou falar agora o tema. Eu tava pensando que nada poderia ser mais Joás e Camila do que um Eita. negócio assim, do nada, E eu perguntei aí, qual é o tema? Ela, não, deixa eu começar a gravar que eu falo. do nada. Aí Aí vamos ela foi. gravar um vídeo sobre um tema bem legal. O tema podem ser dois temas, ou o tempo de Deus, Uhum. ou aprenda a orar. Legal. É seguinte. O tempo de Deus é diferente do nosso, né? Super clichê, mas é a mais pura verdade. Eu não sei pra onde eu olho, se é pra Você cá ou olha pra... pra cá, Ai, mas eu vou ficar querendo olhar pra cá, né? pra cá. Tá? E isso é clichê, mas eu acho que é o que deve reger a nossa vida. Então, não adianta eu falar assim, Deus, sei lá, eu quero morar nos Estados Unidos. Vou falar desse exemplo, né, que nós estamos aqui agora. Deus, eu quero morar nos Estados Unidos. Se nós não estivermos preparados para enfrentar uma vida aqui nos Estados Unidos, é bom que Deus não permita. Esse é o nosso caso. Nós estamos juntos há 10 anos e desde que a gente se conheceu, a gente tem vontade de morar fora, não especificamente nos Estados Unidos, mas a gente sempre teve esse desejo de morar fora em outro país. E veio se concretizar agora, 10 anos depois, com um filho de 1 ano e meio. A gente com já 30 e poucos anos. Então, assim, teoricamente seria muito mais fácil a gente mais jovem, sem filho, teoricamente, mas a gente sabe que a gente precisava passar por tudo que a gente passou no nosso relacionamento, na igreja, com os nossos amigos, com a nossa família, ter tido filho, amadurecido, para então vir para cá e viver de fato o que Deus queria que a gente vivesse aqui. E como era também uma vontade de Deus para nós, isso nunca foi adormecido no nosso coração, nunca foi esquecido, na verdade, né? Então, a gente se lembrava, queria, mas era aquela coisa que a gente sabia que ainda não era o momento certo, até realmente tudo se desenrolar para acontecer. Peraí que você fala já, viu? Quer dizer, se você Ah, quiser me pode falar. interromper, você fala. Só quero que você olhe pra ali. Não, não vou conseguir. E, e assim também foi com o nosso casamento. Nós, entre namoro e noivado, foram 6 anos até a gente casar. E no primeiro ano eu queria casar. Queria casar, porque você não gosta de mim, você não quer casar comigo, porque você não gosta de mim. E hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, nós somos casados há 4 anos. Com a cabeça que eu tenho hoje, eu penso, meu Deus, se a gente tivesse se casado lá no início, não teria dado certo. Mas não teria nem chance de ter dado certo. Então, aconteceu no tempo certo, aconteceu com muita naturalidade, muito fácil, muito, sabe? Foi muito tranquilo, foi muito bom. É, E quando eu falei que o tema do vídeo também poderia ser aprenda a orar direito, porque eu tenho aprendido a orar assim, e eu fui até um pouco com você. Ao invés de dizer assim, vou continuar esse exemplo dos Estados Unidos. Deus, eu quero morar nos Estados Unidos. Eu aprendi a orar assim, Deus, me prepara para eu ir morar nos Estados Unidos. Porque se eu não estiver preparada, eu não quero ir. Eu não quero levantar para cair, entendeu? Eu quero, mesmo que eu suba muito devagarzinho, eu quero subindo e sempre subindo para ficar lá. Óbvio, picos e vales. A gente tem que até que fazer um vídeo sobre os nossos livros preferidos, né? Que tem esse livro, Picos e Vales. Óbvio que a vida não é sempre uma crescente, né? Óbvio que tem altos e baixos, e graças a Deus que existem esses altos e baixos, né? Os vales, eles nos ensinam muito. Mas é isso, eu tenho orado por isso, assim, eu peço uma coisa para Deus, eu falo, Deus, eu tô pedindo porque eu sei que eu tenho que pedir, você é meu pai, eu peço mesmo, mas me prepara antes. Se eu não estiver preparada, eu não quero ir. Por mais que seja uma coisa que eu queira muito. Se eu não estiver preparada, não deixa eu ir. E você? Lá vai ele para as anotações dele. Não, pode continuar Vai falando aí. procurar uma anotação de não sei quando, que uma pregação de pastor Tiago, pastor RH. Vai procurar um versículo, porque lá na Bíblia, em Mateus 7:47, não disse? Não disse? Isso é ruim, é? Não, Uhum. Sei que fosse ruim. não, não.
Vai cortar essa parte para não ficar. Não, isso aí faz parte da edição. Tem que ter edição. O cabelo como tá brilhoso, né? É isso que Camila tá falando. É um pouco delicado, é isso que eu vou falar, mas é delicado para quem não tem Deus como seu melhor amigo, porque a gente precisa pedir discernimento a Ele para saber quando é Ele que fala com a gente, quando não é. E muita gente se pergunta, como eu sei que é Deus, né? E, Isso era um tema para outro vídeo, mas tudo bem. é, É. e assim, ela dizendo, como é que tu disse agora, amor? É, as suas palavras eu queria dizer, mas eu vou dizer com Em as relação minhas. ao quê? Em relação ao que a gente quer, nossa, Tá virando tem que cortar isso aí. o que a gente quer e o Em que Deus relação ao quer. que a gente quer e o que Deus quer pra gente e o momento, né? Você estava falando. Hum, Então, é, aí em Filipenses 2:13 diz assim: Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Isso para mim quer dizer o quê? Que até o nosso querer, até os nossos pensamentos, quando a gente está dentro da vontade de Deus, quando a gente busca intimidade com Ele, Ele coloca os pensamentos dele sim, nos nossos pensamentos. Ele coloca os desejos dele como os nossos desejos. Então, quando a gente deseja algo que é bom, que é agradável, que é de Deus, que não traz dor, né? É, é Deus falando com a gente. Eu não tenho que esperar Deus vir do céu como um anjo ou falar uma voz audível comigo. Ele coloca o desejo em nosso coração. E a gente tem sido muito movido por isso, né, ultimamente. E esse exemplo que Camila deu, eu acho que a gente não teve coragem nunca de executar e Deus foi expulsando a gente do Brasil. Então, todas as situações que a gente passou, literalmente, algumas coisas, a gente foi meio que expulso, assim. Sai daqui, eu não quero você aqui. Ou então a gente foi se sentindo assim meio incomodando, sabe? Meio que estamos no lugar errado. E toda a situação foi conduzida para a gente chegar aqui. Assim, total. claro que é, nem tudo foi tão simples quanto parece, nem tudo está sendo tão simples, mas a gente tem certeza que Deus, a cada dia, Ele fala com a gente, a cada dia Ele confirma isso para a gente. Muito. Em pequenas ações, em pequenos desejos que a gente tem, em pequenas vontades, desde as pequenas até as grandes vontades. Em cada dificuldade também ele confirma para a gente o quanto ele quer que a gente esteja aqui. Uhum. Então, só isso, mano. É isso, em cada mimo que ele vai nos dando. Então é isso, gente. Quando vocês quiserem uma coisa, quiserem muito uma coisa, peçam para estar preparados para isso. Se não aconteceu ainda, é porque pode ter certeza. Se não aconteceu, é porque você não estava preparado ainda. Hoje pode parecer, é muito fácil falar, porque vocês já realizaram, né? Desses dois exemplos que eu usei agora, já casaram e já estão aí nos Estados Unidos. Mas a gente está aqui nesse exato momento, no meio, de uma situação que a gente não sabe o que vai acontecer e que a gente sabe que só vai acontecer quando a gente estiver preparado. Fácil? Não. Tem que ter muito estômago, tem que, como o Joyce falou, tem que ter muita certeza de que é a voz de Deus falando com a gente, dizendo assim: vocês estão no caminho, calma, não vou deixar faltar nada, vocês estão aprendendo. E eu acordo e oro, Deus, vim aqui pedir aquilo lá de novo. Mas também eu sei que só vai acontecer quando nós estivermos preparados. Então, nos prepara, que hoje seja mais um dia de preparação. Esse negócio de pedir, eu tava conversando com minha avó um dia desse, ela dizendo que às vezes fica com vergonha de pedir a Deus, mas mesmo assim essa vontade passa e ela pede. E ela Essa tava, vergonha passa e ela pede. a vergonha de pedir passa e ela continua Uhum. pedindo. Então eu tava conversando isso com ela e é interessante isso, porque hoje a gente tem um filho e a gente sabe o que é isso. Então, é muito bom quando ele tenta fazer alguma coisa, não consegue e pede pra gente ajuda.
vem, me puxa pela mão para fazer o que ele está querendo fazer. Eu me sinto bem em fazer o que ele está me pedindo. E imagina Deus, né? A palavra de Deus diz que a gente, sendo mal, dá coisas boas aos nossos filhos. Imagina Deus, o quanto ele não se alegra quando a gente pede a ele, o quanto ele não fica feliz em fazer o que a gente está pedindo a ele. Claro que tudo é segundo a boa vontade dele para a nossa vida. Então, quando a gente busca saber a vontade dele, a gente vai pedir coisas alinhadas com a vontade dele e ele vai dar essas coisas. Não é só, ah, eu pedi, Deus não me deu. Por que que Deus não me dá e dá para você? Não é assim, é oposto, caminho oposto. A gente busca primeiro saber qual é o desejo dele. E como lá em Filipenses diz, ele está sempre agindo para colocar em nós o desejo dele, a vontade dele. E a gente começa a desejar o que ele deseja para a gente. A gente começa a pedir coisas boas. Então, antes dessa revelação, eu tenho uma vontade. Depois que eu tenho a revelação de Cristo, eu passo a ter outra vontade. E eu vejo que essa outra vontade é muito melhor do que a minha vontade anterior. Então, e quando eu peço, Deus me responde, Deus me dá. Então não é num pensamento egoísta de Deus de só vou dar para você o que eu quero dar. Não. Ele quer colocar em nós o desejo dele, que é muito melhor o desejo dele para nós do que o nosso próprio. Total. É isso, eu ia falar mais coisas, mas a gente fala em outro vídeo, porque já é outro assunto. Beleza. Isso. Tem que pedir, se inscreve. Aqui tá mudo, não tá pegando não, som? Tá pegando. Se inscreve, curte, aqui é o teu canal, né? Se inscreve, Não, aí curte, depois a gente faz um só com- com esse e cola. compartilha. E o que mais? Curte o sino. Sei não, o que mais? Até a próxima.